Entre o índice e Apocalipse. Gênesis 3 conta a história de como aconteceu a entrada do pecado, e pecado é desobediência. Queridos, nossa segunda ministração, nós vamos estar dando sequência naquilo que nós trabalhamos, no primeiro encontro. E em todas essas ministrações, nós vamos estar sempre lembrando que é o pecado que afetou o casamento. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia entre eles e com Deus, mas quando eles desobedecem a Deus, o relacionamento é atingido. Então, a disfunção no relacionamento nasce da desobediência a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a mulher santifica o casamento, quando o marido não é crente. Paulo fala isso. Por quê? Porque se ela entrar em obediência a Deus, não tem como não influenciar o outro, por causa desse nível de relacionamento de obediência. Olha o que diz Gênesis no capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Queridos, o pecado afetou o casamento. O primeiro casamento foi afetado por desobediência a Deus. Então, quando nós experimentamos, quando desobedecemos, nós atraímos maldição, nós atraímos tudo que é de errado e enveredamos por caminhos que só vai piorando. Nesse relato nós encontramos duas coisas: orgulho e fuga da realidade. Ali nasce toda a disfunção.
Mas a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 22, que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A Bíblia mostra que o valor da mulher, o valor do homem, o valor do casamento está em si mesmo, na saúde relacional e não nas conquistas. A gente vê famílias fazendo grandes conquistas financeiras, mas a família é destruída. Grandes conquistas em muitas áreas, conquista no ministério e famílias destruídas. Absurdo. Foi hoje ou ontem que eu falei, um casal que a gente está acompanhando, terceiro acidente de carro em 40 dias de separado. Não tão separado há mais tempo, mas efetivamente separado, tem coisa de 40, 50 dias, e ele jogou uma maldição. Falou, vai acontecer muito pior. A primeira vez que bateu foi uma coisinha simples. Falou, isso é só o começo. Eu falei para Deus pesar a mão, você vai sentir a mão de Deus. Pior vai vir se você não se posicionar. E o cara que errou com ela a vida inteira. É cruel, é impressionante. É impressionante. Então, queridos, para a saúde do casamento, não é o que nós conseguimos conquistar, não é o que nós conseguimos realizar, mas é o que nós temos para oferecer um para o outro. Além de nós mesmos, né? Mas o que nós podemos oferecer de melhor para o outro, e não o que nós podemos conquistar. Então, a Bíblia deixa claro que o casal encontra saúde afetiva quando eles descobrem que não é o conquistar o que eu quero, mas é o compartilhar do que eu posso compartilhar e contribuir para o crescimento do outro. Então, assim, vocês precisam olhar para vocês e desde quando estão juntos, o quanto ela cresceu no geral, e isso tem a sua influência, o quanto ele cresceu no geral, e isso se deve à sua ajuda. Pense nisso. Desde quando vocês estão juntos, o quanto ele cresceu por causa de você. A Eliane está perdida, tadinha. Olha o tamanho do seu. Cresceu nada o menino. Queridos, mas essa é a nossa reflexão. O quanto o fato de estar comigo fez com que se desenvolvesse espiritualmente, profissionalmente, ministerialmente, como ser, como pessoa, né? Como filho, filha. Como é que é isso? Isso é uma reflexão para nós, porque o nosso relacionamento, o nosso casamento precisa ser um exercício de levar o outro a conquistar, levar o outro a crescer. O que eu estou oferecendo que contribui para o crescimento do outro? Mas em tudo isso, eu e você não podemos tirar os nossos olhos da palavra, porque a Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E diz que se não der o pão aos seus amados, não adianta nada você levantar super cedo e ir chegar tarde demais da noite do trabalho, que se não tiver a bênção de Deus, é correria em vão. A Bíblia deixa isso claro. Então o que a Bíblia mostra? Que se nós queremos saúde, paz e realmente saúde relacional, nós precisamos depender de Deus. Reconhecer que Ele é a fonte da saúde para o casamento. Ele é a fonte da saúde no relacionamento. Ele é a fonte da saúde na família. Precisa estar claro isso para nós, queridos. Então vamos lá. Como saber que um casal está atingindo maturidade, está atingindo intimidade saudável, chegou nesses níveis? Primeiro ponto é o resultado de permanecer juntos. Esse é um primeiro ponto, né? Se nós pegarmos aqui nossos idosos, já de tantos janeiros, eles têm história para nos contar.
Como foram aqueles primeiros anos? E qual é a qualidade de vida que desfrutam hoje, depois de 40 anos juntos? O permanecer junto e permanecer em Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso é atingir maturidade. Isso é atingir níveis de intimidade saudáveis. Então, o primeiro é resultado de permanecer juntos. Mas permanecer juntos superando. Porque a gente vê casais que estão super bem, a gente imagina que a vida para eles foi tranquila, né? Realmente era o pedaço da laranja, era a tampa do caldeirão. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a decisão de permanecer juntos, superando crises, feridas, distanciamentos, desencontros. Quantos desencontros de vontades individuais? O camarada quer de um jeito, ela quer de outro. Um acha melhor à noite, outro acha melhor de manhã. Um gosta do frio, outro gosta do calor. Um não quer assim, outro quer assado. Quantos desencontros? Quantas vezes as nossas vontades não foram atendidas? Quantos? Agora, o permanecer junto e buscar vencer esses desencontros é onde nós aprendemos a dialogar, aprendemos que tem que ceder, aprendemos que temos que confiar, aprendemos que as fantasias juvenis, aquilo não é verdade. Aquelas historinhas de adolescente, né? Que sonha aquelas coisas incríveis. Aí vem a Disney e produz um monte de coisa impressionante. E aí fantasia uma perfeição. Queridos, só o permanecer juntos faz a gente vencer essas fantasias mentirosas, demoníacas, vendidas com o propósito de gerar frustração. Há um dedo do diabo na venda dessas coisas. Há um dedo de Satanás na produção dessas coisas. Você quer ver a perfeição que muitas vezes as novelas mostram nos relacionamentos? Feitos um para o outro, escrito nas estrelas, tudo bate, tudo sintonia perfeita, e aí fica todo mundo sonhando com a perfeição. Perfeição não existe. Não existe. Você quer ver? Duas coisas que é muito grave. Uma delas, geralmente, é mais comum a mulher cometer esse erro em uma e mais comum os homens no outro. 2 desvios. É achar que ele não pode errar. Ele é um Deus para mim. Ele é perfeito. Ele não pode errar. Então, eu tenho uma expectativa absurda que só Deus pode ser perfeito, só Deus é perfeito. E geralmente a mulher tende a olhar para o marido e exigir que não erre, que não falhe em nada, nunca em nada. E um erro mais comum dos homens é ver a mulher como seu objeto de atendimento das suas necessidades. Mas você não lavou isso, mas você não passou ainda, mas você não fez aquilo. Você sabe que eu não gosto assim, se eu gosto, sabe que eu gosto assado. Como se fosse disponível para atender às suas necessidades, em todas as áreas. Um objeto perfeito, e que se não me atende eu descarto. O dia que eu preciso eu procuro, o dia que eu não preciso eu esqueço que existe. Então, de um modo geral, nós tendemos para um ou para outro. E são 2 desvios absurdos dentro do relacionamento. Porque nem homem nem mulher é perfeito e jamais pode ser visto como uma fonte inesgotável de prazer, que me atende em tudo que eu preciso, quando eu preciso e do jeito que eu preciso. Então nós vamos perceber, queridos, que a inteligência conjugal, a inteligência afetiva, ela nasce do entendimento que se nós obedecermos a Deus, nós vamos encontrar o caminho da paz. Nós vamos encontrar o caminho do ajuste. Nós vamos encontrar o caminho da saúde.
Nós vamos encontrar o caminho do bom senso, mas ele nasce da obediência a Deus. Esses dias nós estávamos falando, eu não sei em que momento nós falamos sobre isso, que quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, a dificuldade de errar é maior. Porque eu amo a Deus acima da namorada, acima da esposa, acima dos filhos, acima de tudo. Assim foi no nosso encontro de pastores, né, na regional, na terça-feira. Acho que foi quando falamos sobre isso. Nós estávamos falando sobre problemas e tal. Eu acho, não lembro. Que nós falamos sobre isso. Que um dos segredos é levar nossos adolescentes, levar nossos jovens e nós mesmos a ter um amor por Deus acima de todas as coisas. Porque isso vai ser um bloqueador para nós não errarmos. E à medida que eu erro menos, eu levo o outro a errar menos. Não é verdade? Quanto menos eu errar com a Ruth, mais ela vai se cuidar para não errar comigo também. Mas eu sempre peço para ela começar primeiro. Vai, Ruth, começa você primeiro. Brincadeira. Queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, vamos ler lá? Eu e você precisamos orar para que o Senhor restaure em nós a capacidade de praticar o que aprendemos. Hoje de manhã, quando estava orando sobre isso daqui, eu falei isso com Deus. Para restaurar em nós a capacidade de levar para a prática. Porque o Evangelho fala sobre isso, a carta de Paulo fala sobre isso. Para sermos praticantes e não ouvintes. A gente ouve, entende, acredita que deve ser assim, mas ficamos aguardando. Eclesiastes 4, versículo 9, diz... não vou ler nessa tradução não, eu gosto da outra. Espera aí, vamos lá na outra. Eu esqueci, peguei uma tradução aqui que eu não quero ela não. Vamos para essa aqui. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Na nossa linguagem diz que é melhor ser dois do que um, porque dois produz mais. E individualmente, cada um de nós produzimos 5. Juntos, nós produzimos 15, 20. A produção multiplica. E isso é muito interessante. Mas enquanto a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um, o ditado do capeta diz, antes só do que mal acompanhado. Não é? Ditado que nós colocamos em prática muitas vezes. Ditado que nós dizemos muitas vezes. A Bíblia diz que é melhor ser dois. E aí nós precisamos chegar a uma conclusão do que eu vou abraçar. Ou eu vou abraçar a Bíblia que diz que é melhor ser dois. Então olha para o teu cônjuge e diz assim, é melhor estar com você do que sozinho. Olha para mim, Ruth. Viu? É melhor. É melhor. A Bíblia diz que é melhor, então é melhor. Amém? É melhor. Por quê? Porque juntos nós podemos produzir mais. Juntos nós nos protegemos mais. Juntos nós nos cuidamos mais. É melhor ser dois do que ser um. Né? É fácil falar. Vai ser eu. Mas lá em Gênesis, capítulo 2, Deus diz, multiplicai-vos. Capítulo 1, enchei a terra. Só é possível multiplicar, só é possível obedecer uma direção dada por Deus, se forem dois. O homem só consegue reproduzir a imagem e semelhança de Deus quando ele gera,
Por isso que fala de dar à luz. Dar à luz é trazer à existência. E o homem tem a capacidade de trazer à existência outro igual a ele. One, two. Santo som. Ok. Queridos, lembra que nós falamos na nossa primeira reunião? O nosso propósito é refletir a glória de Deus. A Trindade é família. E a família é um reflexo da Trindade, da glória de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem, a mulher e os filhos. Um reflexo da glória de Deus. E para refletir a glória de Deus, nós precisamos ver onde nós erramos. Aonde normalmente nós erramos? Nós erramos quando nós buscamos satisfazer os nossos anseios íntimos. Buscamos ser atendido em tudo que nós queremos que o outro atenda. Enquanto deveria ser o casamento, é uma oportunidade de servir, de honrar e refletir o caráter de Deus na minha capacidade de me doar para o outro, na minha capacidade de servir o outro. Porque eu sirvo a Deus quando eu sirvo a esposa, eu sirvo a Deus quando eu sirvo os filhos. Então essa capacidade de honrar, de servir, vai me levar a refletir o caráter doador de Deus. Nós ministramos aqui há pouco tempo. Deus não é inteiro. Ele deu de tudo. De tudo. Ele fez e deu, fez e deu, fez e deu. E deu é um exemplo perfeito de doação. Então onde nós erramos? É quando eu quero. Eu quero. É do jeito que eu quero. É na hora que eu quero. É como eu quero. É como eu gosto. É assim, tem que ser assado. Tem que ser do meu jeito. Então, queridos, uma ênfase para nós hoje é que casamento é uma missão. Diga, meu casamento é uma missão dada por Deus para cumprir propósitos. Todo casamento ele nasceu da vontade de Deus, amém? Porque Deus estabeleceu o casamento. E tudo que Deus estabeleceu, eu preciso dele para entender como funcionar. Se Deus é o autor do casamento, Ele inventou isso, Ele criou isso, é nele que eu vou encontrar as respostas, é nele que eu vou encontrar as soluções, é nele que eu vou achar as saídas. Porque Ele criou, e o que Ele criou, Ele sabe como funcionar bem. Aquilo que Ele criou, Ele sabe como fazer acontecer da forma que tem que acontecer. Então, quando nós vamos encontrar as respostas que queremos? Quando nos jogar mais em Deus. Pode observar, períodos de maior santificação dos dois é um período de maior proximidade um com o outro. Nos tornamos mais sensíveis à necessidade do outro. Nos tornamos mais alerta à necessidade do outro. Nos tornamos mais atentos ao que o outro precisa. Então, se casamento é uma missão, e missão significa que as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas possibilidades têm a ver com Deus e a sua glória, e não com as nossas necessidades satisfeitas. As nossas necessidades satisfeitas é consequência da glória de Deus manifestada em nós e através de nós. Então, grave isso. Se casamento é uma missão, essa missão significa que as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas possibilidades têm a ver com Deus e a sua glória, que vai refletir
na mudança que precisa acontecer em nós, e não nas nossas necessidades satisfeitas. Porque sempre que eu estou brigando por causa das minhas necessidades, o orgulho entrou e está produzindo suas consequências. Sempre que a discussão é porque não é do meu jeito, não é na minha hora, não é quando eu quero, não é assim, não é assado, o orgulho está se manifestando. E aí vem as disfunções, vem os problemas. Então, enquanto o mundo diz antes só do que mal acompanhado, esses dias eu brinquei, não sei, acho que foi com o Rômulo, o Felipe, que eu falei sobre isso. Estava falando sobre não ficar sozinho, sobre perfil, né? E eu não consigo ficar meia hora sozinho na sala. Depois estou indo lá contar alguma coisa. E aí eu falei, meu dilema é antes acompanhado do que só. Antes mal acompanhado do que só. Eu brinquei. Mas o princípio para o casamento é melhor ser dois do que ser um. Esse é um princípio. Então, antes só do que mal acompanhado é um ditado mundano que não serve para nós. Amém? Outro aspecto importante, e muito importante. A nossa sociedade está habituada a contratos. É contrato de aluguel, é contratos de compra, é contratos de empréstimo, é contratos de prestação de serviço. Para tudo tem contrato. E é saudável e é muito legal isso. Normatizou muita coisa, facilitou muita coisa. Não precisava contrato na época que a conversa era no fio do bigode, né? O homem deu a palavra, o outro deu a palavra, apertaram a mão ali, alguém cuspiu. Não tinha isso não. Está tudo sacramentado. Deu a palavra, o camarada ficava no prejuízo, mas deu a palavra. Mas começaram-se mas quem falou? Não, eu falei isso com você, mas imagina, você está sonhando. Cara, debochado, sem vergonha, você fez um acordo comigo? Não, isso não aconteceu não. Aí por causa dessas coisas começaram-se a escrever e a assinar, né? E esse de escrever e assinar não é de agora não. Quando Deus queria tratar com Israel, que estava rebelde, falou para o profeta, vai, compra aquela terra, porque você é o que pode pegar essa terra, faz a escritura publicamente. Então não é de agora que o homem fura. E os contratos então eles são interessantes, é um acordo entre duas partes, aonde está ali todas as regrinhas, e se um deles não cumpriu, o outro pode fazer o distrato porque não foi atendido. Não é isso? Ou executar, né? Dependendo do que diz. Então, a nossa geração transformou o casamento num contrato. Aonde se o outro não me atende naquilo que eu quero, estou livre para divorciar. Estou livre para separar. Deixa eu dizer uma coisa, aonde nascem muitos divórcios? Em coisas simples. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não está feliz? Junta as suas coisas e volta. Volta para aquele lixo da casa dos seus pais. Aonde nascem os problemas? Aonde fortalece as separações? Dessas pequenas conversas. Dessas pequenas reclamações. Não está contente? Porta da rua, serventia da casa. Por quê? Porque não fui atendido naquilo que eu contratei a esposa, contratei o esposo. Então, nossa geração, queridos, já há algum tempo transformou o que era uma aliança, e aliança com Deus, não é só entre os dois, né? Uma aliança. E por isso que os votos, né, do casamento é até que a morte os separe. Prometo ser fiel aqui, ali, lá e tá. Queridos, o contrato do casamento, ele traz uma ideia de que nossas necessidades, nossos desejos, é a base desse contrato. Nós falamos, acho que no nosso primeiro encontro, né? Estou casando para fazer ela feliz. Muito altruísta. Não, estou casando, vou casar porque ele vai me fazer feliz. Ela vai me fazer feliz. Teoricamente não tem nada de errado em pensar isso. Mas quando esse se torna o único foco, né? É o que eu vou receber e não o que eu tenho que dar, aí
esse contrato, inclusive nos contratos de casamento já prevê, né? Como vai ficar a herança na hora que resolver separar. Vai dividir tudo, cada um entrou com o que entrou, cada um que entrou é seu, é comunhão total de bens. Tem casais que quase separa. Eu já vi uma discussão, estava lá no cartório, acompanhando. Como assim? Por que separação de bens? Está preocupado que eu vou, né, porque o carro é seu? Eu falei, uau, será que vai dar separação aqui? Contratos, virou contratos, queridos. E nós precisamos restaurar. O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso até que a morte nos separe. E é um compromisso com Deus. Então, se tem algum casal aqui que em algum dia já falou, eu acho melhor separar, vou pegar minhas coisas e vou embora, pega tuas coisas e vaza para aquele lixo, daquela casa, daqueles velhos, nunca mais fale isso. Para proteger seu casamento, você pode estar ferido, machucado como for, nunca mais diz que vai ter separação. Nunca mais diz que vai ter divórcio. Não permita sair da sua boca. Pelo contrário, façam hoje uma aliança que nenhum dos dois nunca mais vai falar uma besteira dessa. E que enquanto vocês viverem, vocês vão aprender a glorificar a Deus através do casamento e que não vai ter separação. Nossos filhos vão crescer conosco e nunca vai ter separação. São escolhas, são decisões que são muito importantes. Mas essas decisões é quando nós deixamos nossas vontades, nossas necessidades, os nossos desejos num segundo plano e nós focamos em como agradar o outro, como atender melhor o outro. Então o que nós precisamos entender? O Deus da Bíblia não faz contratos, Ele faz alianças. E alianças têm a responsabilidade das duas partes. Todas as alianças com Deus, a parte de Deus, tudo é fidelidade, ok? Diga, aliança é fidelidade eterna. Isso é aliança. Morreu, aquela aliança está sacramentada. Você pode fazer uma outra, mas aquela cumpriu o seu propósito. A aliança está fundamentada em fidelidade para sempre. Qual é a parte de Deus? Cumprir o que prometeu. Qual é a parte do homem? Obedecer o que se dispôs a obedecer dentro do combinado. Então a aliança entre um homem e uma mulher também tem as regras, onde cada um tem suas responsabilidades. Mas a raiz do sucesso está na obediência a Deus em tudo, em primeiro lugar. Então nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez a aliança com Noé para preservar a vida. Fez aliança com Abraão, dando uma descendência de Abraão. Com Moisés, prometendo uma terra. Com Davi, prometendo um reino. Vamos ler dois textos. Jeremias 32, é onde tem aquilo que eu falei, do que Deus pediu para Jeremias. Cadê Jeremias? Onde ele foi? Aqui. Jeremias 32. Diz assim, a partir do versículo 38. Aqui Deus traz uma palavra. Depois que Deus fala do que é para fazer, Deus fala da correção, Deus fala do tratamento, e aí Deus libera essa palavra sobre eles. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração, um só caminho, que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos, e depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem,
plantá-lo-eis nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Isso precisa ser um rema de Deus para nós, para o nosso casamento. Toda promessa de Deus e toda aliança de Deus no Velho Testamento apontava para a nova aliança, e na nova aliança tem todo o cumprimento perfeito. Entende isso? Nós somos a geração que tem o privilégio de ver e viver, e poder viver o cumprimento de todas as promessas feitas em todos os tempos. A perfeição de todas as alianças se cumprem na nova. Nós vamos ler depois sobre isso. Então essa promessa feita a eles, o cumprimento 100% dela é para a geração da igreja, da noiva de Cristo. O cumprimento disso daqui. Então depois você vai ler em casa assim, ó. Não, vamos ler junto, só para você lembrar, depois você vai fazer assim, vamos ler junto. E diz, diga, e meu casamento, nós seremos de Deus, e Ele mesmo vai mudar o nosso coração e o nosso caminho, para que nós aprendamos a temer a Deus, para o nosso próprio bem, para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos. E essa aliança que nós temos com Deus fará com que Deus sempre libere o melhor para nós e nos leve a estar sempre apartados do mal. E nós vamos nos alegrar nele, porque ele nos planta em casamentos firmes, sólidos, com todo o coração e com toda a alma, temente a ele. A aliança está falando disso. Depois vocês vão ler. Vamos ler um outro texto, está em 1 Crônicas. 1 Crônicas diz assim, o versículo 16, capítulo 16, e a partir do versículo 12, ele diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Aqui está falando de uma aliança e do que essa aliança pode produzir. Lembre-se sempre, toda aliança do Velho Testamento, ela tem perfeição e cumprimento na nova, instituída pelo Senhor Jesus. Aonde eu e você, igreja, fazemos parte dessa aliança eterna. Queridos, nós não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor, porque não caminhamos entendendo e respaldado pelo nível de aliança que o Senhor tem conosco. Pode ter certeza disso, queridos. Então a aliança, ela é feita para durar enquanto viverem as partes envolvidas. Ela não considera possibilidade disso acabar. Por quê? Porque é uma aliança feita com Deus, certo? Então a parte da fidelidade de Deus é cumprir o que Ele prometeu, e Ele nunca falhou, não vai falhar com você, amém? E a nossa parte é obedecer os compromissos que fizemos com Ele, amém? Agora Hebreus traz o cumprimento dessa aliança perfeita. Vamos lá? Eita, cadê? Saiu aqui tudo. Hebreus
diz assim, capítulo 11, a partir do versículo 6. Vamos ler? Diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um a esse já adormecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem... Cadê? Sumiu aqui. Todos esses morreram na fé. Eu mexi aqui, perdi a sequência. 13, qual que é? 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. A partir daqui vem o entendimento da aliança perfeita de hoje. Olha o que ele diz. Todos estes morreram na fé. Alcançaram o que quiseram naquele momento? Sim. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão Isaque, que foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe em Isaque será chamada a tua descendência. Sendo-lhe dito, considerou que Deus era poderoso até para, dentre os mortos, o ressuscitar. E daí também em figura ele o redobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, escolhendo antes, 25, ser maltratado com o povo do que um pouco de ter o gozo do pecado. Tendo maiores riquezas, pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passou o Mar Vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé Raabe a meretriz, pela fé, que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando Gideão, Baraque, Simeão, Jefté, Davi, Samuel, profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados,
dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A nova aliança aperfeiçoa todas as antigas e traz para nós uma esperança de, junto deles, desfrutar para sempre de uma eternidade com Deus. A família precisa ser na terra a manifestação da glória de Deus, para que outras famílias também façam alianças com esse Deus. Porque nós ganhamos poucos dos que estão próximos de nós para Jesus, porque as nossas famílias não refletem tanta diferença da deles. Os nossos casamentos não refletem tantas diferenças das deles. Alô? Sabe, queridos, se Deus criou a família, se Deus criou o casamento, e se é Ele que tem as saídas, nenhuma família subsiste se não buscar em Deus as saídas, se não buscar em Deus as soluções. Nas nossas crises, é em Deus que temos que buscar ajuda. Nas nossas dores, nos nossos desencontros, é em Deus que nós precisamos buscar ajuda. Olha que texto maravilhoso, nós estamos terminando. Olha que texto maravilhoso esse, em Malaquias. Malaquias, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 13. Malaquias 2,13 diz: ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe soprava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o juízo de Deus? Queridos, que palavra de Deus aqui. O que adianta dobrar o joelho aqui, chorar, trazer sua oferta, querendo agradar a Deus, se você desonra a Deus, quando você desonra a sua esposa, desonra o seu esposo? É isso que a Bíblia está falando. Que se no casamento nós não refletimos o temor e a dependência de Deus, Deus tem nojo quando eu subo aqui, quando eu venho aqui, e parece que ele que está dizendo, as lágrimas derramadas no altar, esse choro, esse gemido. Olha o que vocês estão fazendo com a mulher da sua mocidade. Vocês se prostituem, adulteram, desonram o que eu criei para ser manifestação da minha glória, e agora fica nesse chororô aqui. É isso que Deus está dizendo. Quando o nosso casamento não glorifica a Deus, nós não glorificamos aqui quando pregamos, quando cantamos, quando dançamos, quando choramos, não glorificamos. Porque Ele criou o casamento.
E o nosso casamento precisa ser uma expressão da glória do Senhor. E nós precisamos, queridos, decidir e investir na saúde um do outro, na qualidade de vida um do outro, em servir mais, em ajudar mais. Calma, Juliano, você faz mais do que devia. Não é brincadeira, não é verdade não. Deixa eu dizer, queridos, é muito importante. É muito importante, queridos, nós entendermos que esta aliança entre homem e mulher é uma aliança com Deus. E nós vamos glorificar a Deus quando nos preocupar em fazer o outro o mais feliz possível, mais saudável possível, mais bem-sucedido possível. E isso precisa ser um desafio de cada um de nós. O que esse texto que nós acabamos de ler diz exatamente assim: o desrespeito à aliança do casamento prejudica o nosso culto. O desrespeito à aliança compromete a qualidade do meu culto que eu venho para oferecer ao Senhor. Uma vez me falaram assim, e hoje a gente falou sobre isso com algumas pessoas, né? Estava falando sobre aprendizado, que competências podem ser aprendidas e tal. E aí eu lembrei, né, de uma situação, né, que o pessoal falou: pastor, quando você colocar fulano pregar, você me avisa que eu nem venho para o culto. Que o cara tinha saído muito mal no dia, né, na pregação. E aí nós estávamos falando sobre competências, e desenvolve com aprendizado, né, com investimento, que é possível desenvolver competências. E aí nós estamos falando sobre essa questão. E aí depois dessa fala, quando eu estava preparando, eu lembrei dessa fala, e eu lembrei disso que eu vou compartilhar agora, né? Que nós podemos desenvolver, nós podemos aprender, nós podemos trabalhar para aprender, para crescer em conhecimento, em várias áreas, em várias coisas. Então nós podemos servir muito mais do que nós imaginamos. Se eu não consigo hoje, mas eu posso aprender. Eu posso desenvolver, eu posso querer ser mais útil, eu posso querer ser mais bênção, e isso é possível aprender. Aí eu estava falando do camarada que depois acabou aprendendo e prega muito bem hoje, mas a primeira situação foi assim realmente periclitante. E aí quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei que se você vem no culto para cultuar a Deus, independente de quem toca, quem canta, independente de quem prega, você tem um culto. Porque a tua adoração não pode depender do que o altar produz. Não pode. Não pode. Eu preciso somar com eles. Quando eu venho pronto para somar, eu recebo, mas também eu dou. Só quem está aqui em cima sabe o que recebe daqui de baixo. Não é? Quem está aqui cantando, tocando, pregando, sabe o que recebe. E como faz diferença você olhar, o camarada está assim. Tipo assim, estou entendendo, estou recebendo, né? Está participando. Então, o teu culto nunca tem a ver com quem está pregando ou cantando. Tem a ver com o teu coração e o quanto você veio pronto para oferecer um culto ao Senhor. Então, eu sempre sou edificado, independente, por as piores situações que já aconteceu aqui. Piores, eu estou lembrando de alguns casos específicos. Eu sempre sou edificado, porque eu tenho um compromisso quando eu venho. Eu quero cultuar a Deus. Ainda que esteja amarrado o louvor, e tem vezes que está, né? Mas eu vou oferecer meu louvor a Deus, minha adoração ao Senhor. Queridos, o casamento é exatamente isso. Do outro, eu não estou recebendo o que eu queria, mas se eu estou focado em Deus, eu quero dar o que eu posso dar. Eu vou fazer o meu melhor. Cara, isso contribui um monte. Contribui um monte. E para terminar, Mateus 19. Eu lembro que eu tinha Mateus aqui. Está aqui.
Mateus 19. Felipe, Rômulo, me lembra amanhã da gente conversar sobre a parede que está fazendo aqui? A gente tem uns negócios para ver ali. Ok. Mateus 19, 3. Não, essas coisas que a gente lembra, a gente precisa falar. Mateus 19, versículo 3, diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhes eles: Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Moisés: Por causa da dureza dos vossos corações. Olha que Jesus não está falando do coração deles, dos vossos. Vocês são exatamente aquilo que teve lá. Por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Queridos, a aliança, nós vamos entrar nesse assunto na próxima, mas a aliança que nós fazemos com Deus é o tornar-se uma só carne. E isso exige ruptura com o estilo antigo. Quantos homens casam e querem manter aquela mesma sequência de futebol 3 vezes por semana, de filme não sei com o quê, de joguinhos, né, no celular, não sai dos joguinhos, mantém um ritmo. O uma só carne implica em desfazer do estilo antigo. Precisa tornar-se uma unidade. E por isso que fala deixar pai e mãe tornar-se um. Por quê? Porque as influências da família, se não for deixado, aquilo sempre vai comprometer. Sempre vai comprometer. Então o que Deus uniu, queridos, fala da experiência de um milagre diário. Porque ao mesmo tempo que Ele nos fez tão diferentes, Ele uniu. E o que Ele une e anda em obediência com Ele, aprende a se conhecer e se ajudar, a se suportar e se auxiliar. E suportar é dar suporte, né? Para que o outro cresça, desenvolva. Então, o casamento é a experiência de milagres o tempo todo. Porque a gente vai ficando parecido. É impressionante. É impressionante. A Ruth fala assim: acho que eu vou ligar para a Sara. Eu tinha acabado de pensar em ligar. Ontem não. Domingo. Falei: Ruth, o que você acha daquele X-Bacon? Faz tanto tempo que a gente não faz um lanche. Que maravilha, eu estava pensando nisso. E quebramos a cara. Não fomos onde a gente normalmente vai. Ah, que horrível que foi aquele lanche. Eu preciso falar para vocês não irem lá. Burger King. Burger King. Não vão lá, gente. Não comam X-Bacon lá. Está gravando? Ah, meu pai. Não, X-Bacon é aqui. Na Alexandra Lanches. O que é aquilo, gente? Meu Deus. Eu falei para a Ruth hoje: Ruth, nós vamos ter que ir lá, porque aquele lá não valeu. Muito ruim, muito ruim. Ok. Estamos terminando. Vamos ficar em pé? Queridos, eu já tirei fotinho do material, vou passar o material para vocês, vou colocar lá no grupo de casais, tá? Antes de nós orarmos, deixa eu te falar uma coisa muito importante.
Deus é tão maravilhoso que, ainda que aconteça divórcio, Ele pode restaurar esse novo relacionamento. Tá? Não entra para aquela visão de que uma vez restaurado, perdido, agora só resta o fogo do inferno. Isso é mentira do diabo. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de milagres. E os divorciados podem ser restaurados. Agora, eu e você, se queremos obedecer a Deus, nós vamos dizer sempre para nós mesmos e para o outro: nunca vai haver divórcio entre nós. Nunca. Nossos filhos não vão crescer com pai, com padrasto, com madrasta, com sei lá o quê, com avós. Nós vamos cuidar dos nossos filhos. Enquanto eles forem criança, adolescente, vai estar conosco. Não vai ter divórcio. São decisões que nós tomamos em Deus. E Deus abençoa essa decisão. E Deus cuida dessa decisão. Então eu quero que você grave uma coisa muito importante que eu falei lá no início. Não sei se já estava gravando quando eu falei. Queridos, quando a minha demanda é o que o outro pode me dar, e se não me atender, eu falei de 2 desvios. É achar que o homem é perfeito, ele nunca pode errar, e ele tem que estar sempre pronto para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Tanto homem quanto mulher erra nessa visão, mas geralmente as mulheres têm a tendência de ter mais esse olhar. E o outro é mais o homem, né? Casei para ela me fazer feliz. Então a roupa tem que estar do jeito que eu quero, a mesa, a comida, o sexo, o dia, o horário, tudo tem que ser como eu quero, do jeito que eu quero. É um objeto para me atender. Queridos, nós fomos feitos para abençoar. Primeiro, antes de ser abençoado, abençoar. Quando você tomar a decisão de ser uma fonte de bênção espiritual para o seu cônjuge, de bênção financeira para o seu cônjuge, de bênção física, sexual para o seu cônjuge, de bênção relacional, de companheirismo para o seu cônjuge, quando você tiver esse foco, automaticamente as coisas começam a entrar nos eixos. Porque isso agrada a Deus. E quando agrada a Deus, é Ele que tem um compromisso disso dar certo. Muito mais do que nós. Amém? Então nós vamos fazer uma oração juntos agora. Ruth, vem aqui. Antes de fazer a última oração. Primeiro, marido, você vai orar pela tua esposa. E você vai fazer um compromisso com Deus e com ela. De ser uma fonte de bênção sobre ela. De aonde você for, se tiver que falar dela, você vai só falar das qualidades. Só vai falar dos pontos fortes. Porque uma brecha que a gente abre, queridos, nos nossos casamentos, é com amigos, com pessoas, falar dos defeitos dos nossos cônjuges. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Ou seja, o marido só vai ser um rei, ter autoridade para governar quando ela dar essa honra. Se ela não dá essa honra, ele nunca vai ser esse rei. Então, quando a mulher honra o marido, ela o capacita para governar a casa. Ela o capacita para dar direção. Ela o auxilia para dar o rema. Se ela é a coroa, então um homem sem coroa não é rei, não governa, não dirige, né? Então, ela é a coroa, ou seja, ela é a honra. E o contrário também é verdade. Quando o homem abençoa a sua esposa, reconhece, valoriza. Quando a Bíblia fala que a misericórdia, o amor cobre multidão de pecados, isso vale para o relacionamento. Meu amor precisa cobrir, no sentido de que eu não sou o que vou expor as falhas dela. Pelo contrário, até quando alguém viu e estiver compartilhando, eu vou tentar amenizar, né? Esse nível de compromisso gera proteção. Então, primeiro, homens, você vai orar pela tua esposa agora. E depois ela vai orar por você. Antes de nós fazermos a oração final. Podem orar juntos.
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu cuidado e favor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom. Porque a sua bondade dura para sempre. Pai, nós abençoamos os casais que estão aqui. Aqueles que não puderam vir, Pai. Nós abençoamos todos os casais que participam dessa igreja. Nós abençoamos todos os casamentos, Deus, desses irmãos que compartilham aqui conosco nas nossas células. Espírito Santo de Deus, que nossos casamentos sejam restaurados, conforme a Tua palavra diz que precisa ser, Pai. Em nome de Jesus. Que sejamos atingidos, Deus, pelo Teu poder sarador, curador, Pai. Que possamos nos despertar para o que é essência, Pai. E realmente permitir o agir sobrenatural do Senhor. Nós já te agradecemos, Pai, por teu cuidado e favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa importante para você lembrar. Se não está tendo frequência saudável de relação sexual, pergunta para ela, você está em consagração, por acaso? Porque a Bíblia diz que só em consagração e ainda tem que ter a aprovação do outro. Então, se não está em consagração, gente, por favor, a prática faz a perfeição.